Boa tarde a todos que estão aqui presentes. Boa tarde também às pessoas que estão online em casa. A todos, principalmente as pessoas que estão em casa, quero já lembrar para vocês providenciarem a água para ser fluidificada. Mas nesse momento nós vamos nos preparar para estar recebendo os lembretes aqui da casa, as recomendações antes da palestra. Depois a gente vai ter a oração e a prece inicial e depois a palestra, que também faz parte do tratamento. Tá bom? Então todos sejam bem-vindos. Vou passar para vocês os avisos, tá? Bom, a gente solicita que vocês desliguem os celulares por conta do eletromagnetismo, tá? Por favor. Nós temos atendimento aqui na casa dia de sexta às 14, terças e quintas às 8 horas da noite, no domingo às 9 às 10h30 e nos sábados às 8h30 para as crianças, tá? A gente pede para estar chegando com meia horinha de antecedência, para estar acalmando um pouco a mente, o coração, né? Que a gente vem cheio de preocupações, aquela angústia, aquela correria do dia a dia. E aí só o fato da gente chegar aqui, estar sentadinho ali, já vai acalmando um pouco os pensamentos. E esse é uma parte muito importante do tratamento, que é a gente ficar mais disponível para a gente estar ouvindo, né? Para a gente estar recebendo tratamento aqui na casa, tá bom? E para a Manu, que está aqui presente para as crianças de casa, quando quiserem também, no sábado a gente tem tratamento, uma evangelização especial para os pequenininhos, tá? Bom. Aqui, eu não quero quiser, senão a gente não tá? Não tem. Nós temos também o atendimento fraterno. O atendimento fraterno é o lugar onde a gente vai conversar para que o assistente, né, a pessoa que vai estar atendendo vocês, perceba qual é a necessidade de vocês. Porque às vezes, além daqui do tratamento da palestra, do passe, a gente também precisa de um aprofundamento no nosso tratamento espiritual. E aí é conversando com essa pessoa que a pessoa vai poder estar auxiliando vocês, tá? Esse também é o tratamento aqui da casa. Vocês podem estar agendando lá na recepção e aí, na data combinada, a gente faz o atendimento, tá bom? Bom, antes de vir na casa, a gente pede que as pessoas evitem fazer uso de cigarro, de drogas, né? De qualquer coisa que vai tirar a gente do nosso estado, vamos dizer assim, mais centrado. A nossa casa vive de doações, então a gente pede a todo mundo que tiver roupas, calçados, alimentos não perecíveis em bom estado, que possa estar doando. Todas essas peças, né, elas são revertidas, porque nós temos brechó aqui na casa, então são revertidas em vendas, quando não, em doação também para outras instituições. E os alimentos também, nós temos aqui as cestas básicas, né, que nós doamos mensalmente para algumas famílias em situação de vulnerabilidade, e aí a gente monta essas cestas para estar atendendo essas pessoas, tá? As pessoas que frequentam uma casa, se estiver passando por uma situação assim e precisar receber a casa, ela tem que iniciar o tratamento e passar no atendimento fraterno, tá? Tem que estar morando aqui na região e a gente passa tudo direitinho para estar tendo acesso a esse auxílio, tá bom? Bom, quando a gente vem aqui na casa, muitas vezes a gente vem preocupado também com os nossos entes queridos, com os nossos amigos, com as pessoas que a gente ama ou não. Né? Porque nem sempre, nem todos aqueles que a gente... às vezes a gente não vem incomodado só com aqueles que a gente ama, né? A gente tem amigos e tem também aqueles que não são tão amigos, né? E a gente pode estar colocando o nome dessas pessoas em vibração, tá? Lá na caixinha, a entrada, tem uma caixinha de vibração, a gente pode pôr o nome da pessoa, põe a idade, se possível o endereço, e se tiver mais dados, como a data de nascimento, pode estar colocando lá, tá? Olha, nós também oferecemos estudo. O estudo, ele vai ajudar a gente a entender como funciona a filosofia espírita, né? A doutrina da filosofia. A filosofia da doutrina, perdão, espírita, né? E é isso que vai nos ajudar
a desenvolver a nossa fé. Então, nós temos os cursos, gente, hoje em dia, tá assim, mamão com açúcar, porque a gente pode fazer online. Na época que eu fiz, não tinha online, a gente tinha que vir presencial. Então, era muito mais difícil, né? Porque às vezes tem dia que tá tão frio, tá chovendo, mas hoje em dia a gente tem a opção de fazer do conforto da nossa casa. E praticamente todo mundo já tem internet em casa, né? Então, dá pra gente estudar, tá bom? É só se inscrever. Agora, como a gente já está em setembro, né? Já está finalizando o ano praticamente. Em janeiro vai abrir inscrição de novo, tá? Bom, no final da nossa palestra, a gente pede por gentileza que todo mundo permaneça sentado, né? Para estar aguardando a chamada para a próxima etapa do tratamento. E quem está em casa, deixa sua água fluidificada já aí no jeito para receber a energização. A gente também faz a indicação de fazer o evangelho no lar, tá? Quem aqui não souber ainda como fazer, pode estar perguntando para qualquer um de nós, trabalhador, que a gente vai estar auxiliando. Bom, os lembretes são esses por enquanto, né? Deles ainda não tem nenhum evento, né? No momento agendado, né? Tá saindo. Então, logo, logo. Bom, gente, então vamos fazer a nossa prece. Quem se sente à vontade pode fechar os olhos, tá? Jesus, nosso Mestre, agradecemos pela oportunidade de estarmos na tarde de hoje reunidos em seu nome, para estar aprendendo um pouco mais sobre a sua paciência, sobre o seu amor. Pedimos, Jesus, nesse momento, as nossas angústias, as nossas preocupações, as nossas dores, ou até a nossa paciência, tudo aquilo que nos acalenta, que nos dá segurança e nos protege, seja nesse momento envolvido por Ti, porque sabemos que em Ti encontramos segurança, encontramos fé, encontramos paz. E assim pedimos também que nesse momento a Casa do Caminho esteja sendo envolvida em Teu nome, em Teu amor. Graças a Deus e a Jesus, iniciamos assim o nosso tratamento de hoje com a palestra da Mari. Bem-vinda, Mari. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal de casa. Hoje o nosso tema é um tema bastante interessante. Não que a gente não tenha sempre temas interessantes. Eu vou ler e a gente vai falar sobre o que nós entendemos. Asseio verbal. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação. Paulo está em Efésios 4, 29. Quanto mais se adianta a civilização, mais se amplia o culto à higiene. Reservatórios são tratados, né? No nosso caso, Sabesp, lá, a nossa água. Mercados sofrem fiscalização rigorosa com vistas à pureza das substâncias alimentícias. Laboratórios são continuamente revistos a fim de que não surjam medicamentos deteriorados em si. Instalações sanitárias recebem diariamente cuidadosa asepsia, limpeza, né? Será que não devemos exercer cautela e diligência para evitar a palavra torpe, capaz de situar-nos em perturbação e ruína moral? Na conversação sem que percebamos, age por nós em todos aqueles que nos escutam. Nossas frases são agentes de propaganda dos sentimentos que nos caracterizam o modo de ser. Se respeitáveis, trazem-nos a atenção de criaturas respeitáveis. Se menos dignas, carregam em nossa direção o interesse dos que menos
menos dignos, né? Ser indisciplinadas, nos sintonizamos com representantes da indisciplina. Se azedas, afinamo-nos de imediato com os campeões do azedume. Controlemos o verbo para que não venhamos a libertar, é só aquela palavra torpe, por muito esmerada, nos seja a educação, por mais que nós sejamos educados, né? A expressão repulsiva articulada por nossa língua é sempre uma brecha perigosa e infeliz, pela qual perigo e infelicidade nos ameaçam com desequilíbrio e perversão. Como que nós estamos agindo? Como que nós estamos nos comportando? Como nós estamos usando esse órgão chamado língua? E nós sabemos que não é só o órgão, né? A gente está articulando o que sai daqui e o que sai do nosso coração. Como que a gente está fazendo isso? Tem um exemplo muito interessante que às vezes a pessoa chega e vem contar uma fofoca pra gente. Da família mesmo, a gente, né, de a prima, até do marido, do filho, do irmão. Nossa, você viu que a pessoa fez isso, fez aquilo? Aí se a gente já tiver aprendido um pouquinho, se a gente já tiver né, pautado no Evangelho, que a gente tem aprendido sempre, a gente vai ficar quieto. Por mais que a gente fique curioso, não, você tem razão, né? Você tá certo, não sei o quê, fulano isso, fulano aquilo. Mas se a gente já está pautado, a gente não fala. Agora, por que a pessoa vem falar para a gente? É esse o ponto que a gente tem que pensar. Por que ela vem fazer uma fofoca para a gente? Ah, porque ela é sua amiga, porque ela confia em você. Será que é? Ou será que é porque a gente gosta daquilo e a pessoa se sente tranquila para falar para a gente? Porque uma pessoa que não gosta de fofoca, ela não vai te criticar, ela não vai falar nada, ela vai se calar. Se ela não puder falar algo, desviar o assunto, porque às vezes acontece isso. Você desvia o assunto, a pessoa não desvia, ela volta, ela insiste e tudo. E aí a gente se cala. E aí isso pode acontecer uma, duas, na terceira vez não acontece mais. Porque a pessoa fala, aqui eu não vou conseguir. Tá me vendo? Ela dá com a cabecinha assim, troca de cadeira, fica melhor para você. E aí o que acontece? A pessoa não vai falar, ela vai ver que não vai ter reciprocidade. Porque a gente adora fazer comentários. Não adianta a gente falar que não. Às vezes a gente faz. Às vezes, não, nem por maldade, nem por caso pensado, mas a gente tem costumes. A gente tem coisas que estão arraigadas dentro da gente há muito tempo. E aí o que a gente faz? A gente acaba falando. E em outras vezes a gente fala assim, eu vou responder alguma coisa, né? Eu não posso ser mal educado. É tudo coisa da nossa cabeça. Então, aonde que está a nossa faxina, a nossa limpeza verbal, como diz aqui? A gente limpa todo dia a nossa casa, né? A gente passa o pano, a gente tira o pó, bravo ou não, porque ninguém ajuda nessa casa, só eu que tenho que fazer tudo, né? E não sei o que, mas a gente limpa, a gente cuida. A gente vai fazer a nossa comida, a gente olha se a panela está limpinha, não sei o quê. Aí tem aqueles nossos queridos que estão lá com a gente. Ah, mas por que você vai limpar isso de novo? Você já limpou ontem. Ah, tá, então pega o prato que você comeu ontem e come nele também, não é? Para que? Não precisa se. Para que você vai fazer se você vai sujar de novo? E aí a gente brinca, a gente faz esses paralelos para que a gente possa entender melhor. Aí nós estamos vendo aqui, né? A água que a gente toma é uma, né? Não vamos nem falar o que é, mas passa por um tratamento para dar condições que a gente beba a água. E a gente ainda vai lá e põe no filtro, porque a gente não tem coragem de pegar da torneira, né? Põe uma série de coisas, né? Toda essa higiene. Tem o pessoal, graças a Deus, que vai lá, pega as sacolinhas de lixo.
A gente tem que pôr na sacolinha, pelo menos, né? No saquinho, amarrar, dividir ali, eles vão lá, pegam aquele nosso lixo, levam embora, cuidam dessa higiene para nós. Tem o outro que vai lá, varre, né? O outro que faz isso, aquilo. Ah, mas eu pago para isso, eu estou pagando impostos. Aí eu pago, claro que eu pago. Mas eu tenho uma responsabilidade. Eu estou no meio que eu sou responsável pelas coisas. Não adianta a gente achar que eu não tenho nada com isso, eu pago já meus impostos, a saúde no Brasil é isso, a educação é aquilo. A gente sabe que nós temos ainda, somos um país em desenvolvimento, né? A gente não pode falar do terceiro mundo, nós somos tão desesperados e abandonados assim, já temos bastante avanços. Mas a gente fala de tudo isso porque nós temos assim uma tendência a jogar para o outro, né? A jogar para debaixo do tapete. Ninguém viu que está sujinho aqui. Mas e essa sujidade que nós temos na nossa palavra? Porque muitas vezes a gente fala de coisas que a gente não pensa. Quer ver uma coisa interessante? Juntar as pessoas assim, mocinhas que nem eu, assim, né? E a gente fala, mas está doendo meu dedo, está doendo minha perna, está doendo não sei aonde. É o que nós estamos vivendo. Aí depois a gente vai, mas que remédio que eu... Aí aquela lista de remédios, né, que a gente toma. Aí tem alguma abençoada lá que fala assim, pelo amor de Deus, gente, vamos falar de outra coisa, vocês só falam de doença, vocês só falam dos remédios. Não é uma realidade que a gente está vivendo, mas o que vai adiantar a gente ficar falando disso? Ao contrário, vai piorar. Porque se a gente, mesmo se mudando na parede ou não sei o que, a gente ter força, a gente levantar, a gente botar, às vezes a gente chorando, né? Com muita dor, a gente dá um jeitinho e vai. E às vezes a irritação é tamanha, aí de uma gripezinha vira uma rinite, deixa você surda, deixa você com o olho, com o nariz, etc, etc, etc. Mas que bom que a gente pode ir lá e tem um remedinho para a gente tomar. E que bom que tem alguém que fala assim, olha, agradeça a Deus que você está podendo se arrastar. Agradeça a Deus que você está tendo a capacidade de raciocinar. Né? Porque muitas e muitas situações a pessoa não tem mais essa capacidade. Mas o que acontece com tudo isso? Se a gente está, como diz aqui, né? Se a gente está falando de coisas boas, o que nós vamos atrair? Coisas boas. Se nós estamos só falando da miséria, da tristeza, da doença, da dor, era isso que nós vamos atrair e vivenciar. Sabe aquela pessoa que fala assim, minha vida... A gente sabe que nós vivemos ainda uma época aqui no planeta Terra de muita dificuldade, de muitas provações, de muitas lutas. Para quê? Isso é à toa? Não, é para a gente se fortalecer, é para a gente buscar alternativas, usar a inteligência que Deus nos deu, a nossa capacidade de buscar alternativas. E como espíritos que somos, trocar, né, os nossos defeitos, as nossas coisas não tão boas por coisas melhores, trocar nossos vícios, nossos defeitos por virtudes. E como nós colocamos só o exemplo da fofoca, é uma dificuldade para a gente ouvir ou não opinar, ou não, né, entrar naquela coisa. A gente já consegue falar, nossa, a gente fica com a língua coçando, mas a gente não abre a boca. Porque a gente pensa que o nosso pensamento é ação. A gente olha para a pessoa e fala, nossa, mas que vontade de dar uma rasteira naquela pessoa. A gente não vai lá dar rasteira, mas vai saber, né? Tem até casos que o Chico Xavier contava que o casal discutindo, só que estava assim, né, se ajeitando, né? A mulher foi lá passar com ele no consultório, foi conversar com ele, e ele, a hora que ela entrou, ele já viu a marca assim no pescoço dela. Aí ele viu, né, os olhos espirituais. Aí ele falou, mas o negócio tá ruim, né? Não melhorou, mais ou menos isso. E aí ela falou, não, já não tá tendo mais agressão física.
Mas, olha, claro que tá, né? A gente, por isso, a gente tem que tomar cuidado. Se a gente deseja o bem para aquela pessoa, pode ser, às vezes, que a gente não vai conseguir exatamente aquilo que a gente quer. Por quê? Porque a gente não pode esquecer da nossa necessidade e do nosso merecimento. Mas vai auxiliar. Mas primeiro a ser auxiliado somos nós. Quando a gente deseja o bem, a gente está, né? Então, que a gente possa pensar sempre nisso. Procurar achar nas situações difíceis, isso é para todo mundo, sem exceção. Tentar olhar, porque a dor, todos nós sentimos dor. Não importa. Às vezes o meu dente, eu sinto mais, para mim a dor do meu dente é pior do que a dor que o outro que fraturou o pé, por exemplo. Cada um tem a sua capacidade e a gente precisa ser respeitado por isso. E a gente precisa fazer, né, como a gente está falando aqui, a nossa limpeza mental. Não adianta a nossa casa estar linda, maravilhosa, sem um pinguinho de poeira, se o nosso coração está triste, se o nosso coração está turvo, se a gente está com pensamentos. Então, que a gente faça com a gente mesmo essa faxina. E tem hora que a gente não consegue, né? É muito. Dar a receita é facílima, para tomar o remedinho amargo. Então, que a gente faça devagarinho, a gente não precisa sair daqui agora correndo, todos nós, ai, eu vou virar agora um ser especial, cheio de luz. Não, nós vamos ser eletrocutados se a gente achar que a gente é isso, né? Então vamos devagarinho, vamos pegar uma coisa por vez e vamos nos melhorando, porque é para nós, é para nós. Quando a gente está bem, a gente também irradia as coisas boas. E recebe as coisas boas. Claro que nem todo mundo gosta da gente. Mas aí o problema não é nosso, é deles. A gente gostando, a gente não sendo a pessoa que está fazendo a maldade, que bom, que ótimo. Pessoal, é isso que nós tínhamos para hoje. Espero que tenha esquentado o nosso coraçãozinho um pouquinho, que a gente volte para as nossas casas, para os nossos lares, né? Que a casa é só para a construção. E leve isso que a gente está sentindo nesse momento, que a gente possa voltar mais fortalecido e mais esperançoso. E que a gente possa se encontrar aqui numa próxima oportunidade. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigada, Mari. Como sempre, muito gostosa essa palestra. Muito obrigada. E nós vamos, nesse momento, fechando os nossos olhos. Quem não quiser, não precisa. É para que nós possamos nos ligar mais fortemente ao nosso Mestre Jesus, aos seus trabalhadores da luz. Que possamos, nesse momento, estarmos direcionando as nossas vibrações. Vamos entregando nas mãos da equipe espiritual para que possa ser levado aonde houver mais necessidade, nossas vibrações de paz, de amor, de luz e de fortalecimento da fé e da vontade de se melhorar, vibrações de esperança, de perdão, de união. E assim nós vamos seguindo, Senhor, pedindo que nossas vibrações nesse momento sejam direcionadas a todos os hospitais, a todos os leitos de dor, as UTIs, os quartos, e principalmente aqueles que se encontram acamados nos seus próprios lares, todos possam estar recebendo nesse momento fortalecimento da fé, da esperança, da saúde física, mental e emocional. Vamos, nesse momento, também direcionando mais vibrações para todos os lares que se encontram em desarmonia, em desunião, que possam receber nossas vibrações de paz, de amor, de luz, de compreensão, de
perdão e de união. Continuando, Senhor, nós vamos direcionando as nossas vibrações para todos os orfanatos, asilos, todos que se encontram apartados de alguma forma do convívio familiar, do carinho, do acolhimento de um lar, que eles possam receber nesse momento as nossas vibrações de paz, de amor, de esperança, de muito calor humano a todos esses corações, que a nossa Mãe Santíssima possa envolvê-los no seu amor de mãe, no seu manto de proteção. E vamos também, Senhor, direcionando nossas vibrações para todas as casas de oração, as casas de caridade, que trabalham em seu nome e em nome do nosso Pai Celestial. Que elas possam ser fortalecidas na harmonia, na fé e no comprometimento com esse vínculo de estar trazendo para todos os seus assistidos o auxílio necessário e o acolhimento. Vamos, Senhor, pedindo pelo nosso planeta. Vamos direcionando as nossas vibrações de paz, de harmonia, de bom convívio para todos os países, para todos os cantinhos desse nosso planeta, que os seus dirigentes possam ser tocados para que possam governar com mais compreensão, com mais justiça, com mais amor, com mais comprometimento com o bem-estar dos seus povos. Vamos direcionando nossas vibrações também, Senhor, para a nossa caixinha de vibrações, para que todos os nomes que foram lá colocados possam estar recebendo a visita e o auxílio necessário pela sua bênção, a sua misericórdia, possam se sentir fortalecidos na fé, na vontade de se melhorar fisicamente, espiritualmente. Vamos também vibrando pela nossa casa, pela equipe espiritual da nossa casa que nos acolhe para tratamentos e para a frente do trabalho, que ela possa ser iluminada, fortalecida e representar em todas as suas atividades os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Nesse momento, vamos também direcionando as nossas vibrações para as garrafinhas de água aqui presentes e aquelas que estão nos lares que estão nos assistindo, que possa ser levado um fluido balsâmico para atender às necessidades de cada um que lá aguarda a sua agonia fluidificada. E vamos deixando nas mãos dos trabalhadores da luz, esses trabalhadores de Jesus, uma vibração universal de cura. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Nesse momento, nós vamos partindo para o nosso encerramento,
agradecendo ao nosso Mestre Jesus pelo trabalho desta tarde, por aqui estarmos reunidos, todos nós que aqui estamos reunidos em seu nome, em nome do nosso Pai Celeste. Reconhecemos e somos gratos pela abençoada oportunidade de trabalho, de tratamento, porque todos nós somos assistidos da espiritualidade superior. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Pai Celeste, e que possamos dar continuidade aos nossos trabalhos sob a sua bênção e a sua proteção. Que assim seja, graças a Deus.